É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o impacto que está a ter na nossa vida coletiva e individual, é natural que um pouco por todo o mundo todos tenham doutorado na Universidade do Google em epidemiologia, pneumologia e saúde pública. Milhões de pessoas comparam curvas de infectados em diversos países, dividem-se violentamente entre várias escolas quanto às melhores estratégias de resistência ao novo coronavírus e partilham certezas sobre o que vai acontecer nos próximos tempos. Nesta matéria sou, devo dizer, agnóstico. Ouço quem sabe e compreendo que estamos a olhar para a informação em direto com um enorme grau de incerteza. E que todas as estratégias médicas, numa pandemia destas dimensões, não podem ignorar outras disciplinas do saber, como a sociologia, a psicologia e até a economia. Porque há curas mais nocivas do que as doenças. Quando gravamos este episódio do Perguntar Não Ofende, ainda não é claro como nos estamos a sair. Por agora, e só por agora, podemos falar, não estamos tão mal como os piores, Itália, Espanha, Irão ou China, nem tão bem como os melhores, Alemanha ou Coreia do Sul. Entre a tese que dominou o Reino Unido durante umas poucas semanas, que passava por deixar o vírus garantir uma imunidade de grupo, protegendo apenas os grupos de risco, e os que defendem uma quarentena geral e obrigatória, há um monte de possibilidades e nuances que, por mais que paixões tomem as redes sociais, não se resolvem em debates entre leigos. E nem todos os países combatem este vírus nas mesmas condições. Nem institucionais, nem políticas, nem demográficas, nem de experiências no combate a este género de epidemia, nem nas infraestruturas de saúde que têm. As comparações são, por isso, sempre arriscadas. O meu convidado de hoje é pneumologista, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Polivalente e doutorado no Centro de Investigação de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, em Saúde Pública, com uma tese na especialidade de Política, Gestão e Administração em Saúde. Filipe Frois coordena a Comissão de Trabalho de Infecciologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para o novo coronavírus e arranjou, no meio desta crise, um pequeno intervalo para falar comigo. Muito obrigado, Dr. Filipe Frois, por ter arranjado este tempo em que fazemos a entrevista em condições, pelo menos, que eu não estou habituado, que é falar de máscara, se notarem alguma diferença no som, porque estamos no Hospital Polivalente. Pode explicar, de forma muito breve e simples, as várias fases da infecção do novo coronavírus, desde o momento em que a pessoa é infectada até ter os primeiros sintomas, só para percebermos os tempos com que estamos a lidar em cada pessoa? Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de contribuir de uma forma o mais rigorosa possível para o conhecimento. Nós só lidamos com estas situações com conhecimento e é isso que nos faz perceber a nossa humildade. Nós que vivemos neste mundo, no século XXI, com tanta tecnologia, o que nos coloca numa situação mais frágil é o micro-organismo mais pequeno. E, portanto, isto obriga-nos a ter sempre uma humildade. O que é que faz este vírus? Este vírus, que é coronavírus, porque vem da família dos coronavírus, são vírus que ao microscópio eletrónico têm uma formação espiculada que parece uma coroa de uma rainha, de uma princesa, vivem noutros animais. Este vírus provavelmente vive muito nos morcegos. Dos morcegos, através de provavelmente mecanismos diversos, provavelmente através das fezes, passou por um hospedeiro intermediário que se pensa que foi o pangolim, que é uma espécie de tatu, e provavelmente ou pela ingestão ou pela inalação de gotículas entrou no nosso organismo, ou seja, há aqui um mecanismo que se chama passagem da barreira das espécies, passou de uma espécie animal para a espécie humana. Pensa-se que poderá ter sido ou por via inalatória ou por via digestiva, e o vírus, o que é que faz? O vírus faz sempre o mesmo,
É uma vantagem que nós temos para perceber o que é que os vírus fazem. Os vírus só têm um desígnio na vida, que é entrar nas células, utilizarem a maquinaria interior das células para se replicarem, para fazerem fotocópias, fazem milhões de fotocópias, saem da célula, é evidente que a célula fica destruída, e infectarem, irem-se replicar novamente nas células seguintes. É claro que o nosso organismo vai reagindo a este processo e vai perdendo as suas defesas pela morte das células e vai desencadeando uma resposta inflamatória que muitas vezes também é prejudicial ao próprio organismo humano. Portanto, temos aqui um componente de invasão local e resposta inflamatória. A resposta inflamatória é bom para lidar com o vírus, mas se tornar descontrolada, muitas vezes também é responsável por dano no corpo. Portanto, o que é que acontece então neste processo? O vírus tem um espigão, que é uma glicoproteína, que se chama glicoproteína S, que é uma espécie de uma chave, e ele teve a felicidade de encontrar a fechadura que permite entrar nas nossas células. Por isso é que ele atravessou a barreira das espécies. Na maior parte das vezes isso não acontece. Ele conseguiu encontrar essa fechadura que está nos nossos receptores celulares, que é um tipo de receptores chamados ACE2, que localizam-se sobretudo no aparelho respiratório e mais na parte mais profunda do aparelho respiratório. E, portanto, desde ele ser inalado até ele desencadear sintomas, esse período chama-se período de incubação. Portanto, que dura mais ou menos quanto tempo? Olha, em média demora 5 dias, mas o mínimo é 2 dias e pensa-se que o máximo, ou seja, 99% dos casos é até 14 dias. Ou seja, entre a exposição e aparecer sintomas, a pessoa que tem menos tempo a aparecer sintomas tem 2 dias, em média desenvolve sintomas entre o 5º e 6º dia, mas podemos ter sintomas numa pessoa com uma resposta mais tardia que só ocorram até aos 14º dia. Há uma exceção que diz que eventualmente poderão aparecer mais tarde, mas quer dizer, nós em medicina e na atuação a este nível, nós tratamos sempre com a regra, com 99%, e portanto a exceção tem pouco impacto em termos de tradução da doença. E depois este vírus entra na célula, replica-se, só ao fim, nesse período em que nós não temos sintomas, nem notamos a presença do vírus, que é o período de incubação, é que ele começa a desencadear sintomas. E que sintomas é que ele habitualmente desencadeia? Vai desencadear os sintomas das células do órgão que infecta. E, portanto, ele infecta o aparelho respiratório, nós vamos ter, sobretudo, queixas de tosse e de falta de ar, e a resposta inflamatória sistémica à presença do vírus no nosso corpo é que desencadeia febre. A maior parte das pessoas, 80% das pessoas, vão ter quadros ligeiros de doença, portanto vão ter esta febre, vão ter a tosse, muitas vezes têm queixas, por exemplo, de dor de garganta, rinorreia, perca do olfato, uma sensação de alguma prostração, e evolui naturalmente para a cura. Isto é 80%. E quanto tempo mais ou menos é que geralmente dura essa evolução para a cura? Dura habitualmente entre 1 a 2 semanas. Depois dele começar os sintomas. Portanto, a duração do período sintomático até à resolução clínica, porque aqui na maior parte dos casos acontece sozinho, não é? Portanto, sim. Sem que faça nada. Aparece sempre, é uma doença autolimitada, nós nem temos tratamento dirigido para o vírus, portanto é uma resolução autolimitada. Claro. E portanto a pessoa torna-se assintomática, resolveu o problema, isto ocorre em 80% da população. Por isso é que muitas vezes as pessoas ouvem falar no esquema 80-15-5. Portanto, esta é os 80%. E essa qual é o principal problema nestas pessoas? Elas transmitem o vírus e muitas vezes têm formas muito ligeiras de doenças e passam despercebidas. Daí também pode até acontecer, como já se sabe, não é? Casos assintomáticos sempre. Olha, isso é uma boa pergunta. Pensa-se que os casos assintomáticos representem menos de 1% do total da população. Que nunca chegam a ter sintomas, não é? Pensa-se que não têm sintomas, ou muitas vezes têm sintomas tão fracos, tão ligeiros, que o próprio indivíduo não consegue diferenciar. Quer dizer, tem um bocadinho mais obstrução nasal, tem-se um bocadinho mais cansado. No nosso dia-a-dia, muitas vezes é difícil a gente distinguir isto. Mas há um dado muito curioso, que é as pessoas, quando estão em plena replicação viral e começam com sintomas, transmitem a doença aos outros. Portanto, são contagiosas. E podem transmitir também uma percentagem muito pequena, pode transmitir antes de ter sintomas. Mas nós aí sabemos que a pessoa, passado 24, no máximo 48 horas, desenvolve sintomas. Por isso é que quando desenvolve sintomas é importante identificar as pessoas com quem teve. Até às 48 horas anteriores.
até às 48 horas anteriores. Numa fase, de qualquer maneira, nós neste momento em Portugal estamos a viver numa fase já de transmissão ativa na comunidade. Já é muito difícil conseguir estabelecer o rastreio dos contactos. Por isso mesmo é que vamos entrar na fase de mitigação a partir de quinta-feira, depois da manhã, não é? Exatamente porque... E nós podemos falar nisso, nós podemos entrar na fase de mitigação, mas atendendo à particularidade deste vírus ser, digamos assim, mais grave do que os modelos que originaram esta fase de contenção e de mitigação, estes modelos de atuação em termos de combate de pandemias baseiam-se na gripe. Percebeu-se que este vírus era mais grave que a gripe e então nós vamos, apesar de entrar numa fase de mitigação que no fundo significa transmissão ativa na comunidade e perda da capacidade de fazer o contact tracing, portanto o rastreio de contactos, nós vamos manter ainda muitas medidas de contenção. Porquê? Porque precisamente, e voltando aos 15, nós sabemos que 80% das pessoas têm formas ligeiras. 15% das pessoas vão ter formas mais graves que vão necessitar de internamento porque têm pneumonia. E diga-me uma coisa, a minha pergunta seguinte era exatamente essa. Em que é que as pneumonias do Covid-19 se distinguem das outras, das outras, ou seja, com que probabilidade é que essa infecção resulta numa pneumonia? São esses 15%, 20% na realidade, não é? Sim, 20%, porque outros são os 5 que ainda são mais graves. Exatamente. Portanto, nesses casos é 20%. E sabemos que a probabilidade de surgir uma pneumonia grave associada ao novo coronavírus é maior nos mais velhos. E eu queria lhe perguntar porquê? Porque não tem só a ver, ou seja, a fragilidade dos mais velhos não tem só a ver com aquilo que é evidente para nós todos, pronto, que tem o sistema imunitário mais frágil, mas não é só isso. Não é só isso. Não se sabe bem porquê, mas há alguns dados que apontam para a fechadura que o vírus utiliza para entrar nas células, o tal receptor ACE2, aumenta com a idade, aumenta cerca de 20% por cada 10 anos de vida. Isto significa que se nós formos comparar um indivíduo de 70 anos com um de 10, 20 anos, ele provavelmente tem quase o dobro dos receptores, ou seja, a probabilidade de o vírus encontrar a fechadura para entrar na célula. A parte é maior, por assim dizer. Sim, muito maior. A probabilidade dele entrar e provocar doença, mesmo nas células vizinhas, é muito maior porque ele tem mais fechaduras para entrar. Isto pode ser um dos mecanismos. É evidente que os nossos mecanismos de defesa local com a idade, portanto, nós temos na nossa defesa do aparelho respiratório, nós temos diferentes tipos de mecanismos de defesa e temos mecanismos de defesa local, digamos assim, as muralhas do castelo, os soldados da guarda da frente. Com a idade, nós vamos perdendo, digamos assim, a fortaleza das muralhas e diminuindo o número de soldados que defendem o nosso aparelho respiratório. E, portanto, também facilita que o agente agressor tenha maior capacidade não só de entrar, como de provocar mais dano. E depois temos um outro sistema de defesa mais sofisticado, um sistema adaptativo, que o idoso também tem menos, vai perdendo capacidades com o envelhecimento, chama-se imunossenescência. E, portanto, temos uma conjugação de fatores: maior porta de entrada, maior número de receptores, mais frágeis as nossas muralhas das defesas locais e a nossa resposta adaptativa diminuída. Se haverá mais algum mecanismo além deste, ainda não foi descoberto, mas poderá haver. Vamos um bocadinho agora à situação cá e ao que estamos a tentar fazer. Não queres que eu explique os 5 mais graves. Acaba de explicar os 5 mais graves, sim. E aqui disse há bocado uma coisa extremamente interessante para quem está no lado do doente. Temos 15% de pessoas com pneumonias e aqui o que se nota, e as pessoas que veem estes doentes, o que é que veem? Veem uma grande discrepância entre as alterações que encontram ao nível da radiografia, o envolvimento pulmonar e o quadro clínico. Portanto, há muito poucas manifestações clínicas para a extensão da lesão pulmonar e que se traduz na imagem radiográfica. E estes doentes muito habitualmente têm um nível muito mais baixo de perturbação nas trocas gasosas, portanto têm hipoxémia, que habitualmente não é tão frequente encontrarmos em doentes com tão poucas queixas clínicas. Se esta doença progredir, nós vamos ter aquilo que nós chamamos o ARDS, que é um acrónimo em inglês, e nós usamos estes acrónimos, são universais na medicina, que é Acute Respiratory Distress Syndrome, síndrome de dificuldade respiratória aguda, em que há uma lesão muito extensa, envolvendo praticamente todo o pulmão, com lesão das zonas onde se faz a troca gasosa,
perturbações muito graves das trocas gasosas, que necessitam muitas vezes já de maquinaria extra, os famosos ventiladores, para assegurar essas trocas gasosas, e uma reação inflamatória muito grande do nosso organismo para o vírus, que faz com que haja todo um quadro de sepsis e muitas vezes de choque séptico, que acaba por provocar disfunção múltipla de órgãos e, na essência, poderá provocar a morte. Portanto, isto é o que acontece em 5% dos doentes. Portanto, os ventiladores serão precisamente para estas pessoas que têm... São para todos os 5%? Todos os 5% em princípio precisam de ventiladores? Não. Primeiro, é preciso ver, quando a gente fala 80-15-5, isto é um esquema de abordagem. Simplificação, mas todos esse grupo mais grave precisa... Provavelmente mais de 75% necessitam deste ventilador. Ontem houve nós estamos em contacto permanente com os colegas italianos, e ontem a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos fez um webinar com um diretor de uma unidade de cuidados intensivos de Milão, próxima do Duomo, que ele disse que estava próximo do Duomo, e na unidade dele, ele tinha neste momento 93% das pessoas ainda ventiladas. Portanto, não é 100%, era 93%. E o que ele disse foi extremamente curioso, foi que eram doentes com uma gravidade de trocas gasosas em termos de oxigênio que nunca tinha visto. Portanto, nem sequer com as pneumonias... Não é habitual com as pneumonias nós assistirmos a esta diferença tão grande entre o quadro clínico, não é, e as alterações fisiopatológicas que vamos encontrar. Sobre como as coisas estão a correr, ou seja, as estratégias que estamos a utilizar, ao ver os números de infectados confirmados e o número de óbitos a aumentar, as pessoas ficam naturalmente assustadas. Para podermos compreender melhor os números, temos que explicar a metodologia que é utilizada. Quem era testado em Portugal até agora, é a primeira pergunta que eu tenho. Quem é que era testado até agora, e com os 3 novos centros de drive-thru, quem é que é testado a partir de agora? Ou seja, tem a ver com o universo, que me interessa perceber quem são o universo dos testados, porque isso é bastante, isso influencia tudo o resto, não é? Todos os restantes números. Exatamente. Ora bem, nós começámos numa fase inicial dos testes estarem todos localizados no INSA. É preciso termos a consciência que estes testes resultam de uma nova metodologia de diagnóstico para um micro-organismo que foi identificado no início, mais precisamente no dia 7 de janeiro de 2020. E, portanto, foi preciso adaptar toda uma metodologia já existente, que é chamada a PCR, que é uma metodologia que nós utilizamos em termos de biologia molecular para fazer diagnósticos. E já agora, para uma ressalva, o grande boom mundial desta tecnologia foi precisamente há 10 anos com a pandemia da gripe A. Portanto, isto foi utilizado, desenvolvido e aprimorado com a pandemia da gripe A, e agora nós utilizamos por rotina para identificar outros micro-organismos. E, portanto, tínhamos inicialmente uma fase de concentração de exames no INSA. À medida que a doença foi alastrando a outras zonas, os hospitais de referência, até porque não fazia sentido as amostras virem do Porto para Lisboa, porque o INSA é em Lisboa, esta metodologia foi descentralizada e foi alargada progressivamente aos hospitais de referência e progressivamente aos hospitais de segunda linha. Este alargamento pressupôs que houvesse uma validação da qualidade dos exames para não haver perda da sensibilidade e da especificidade do resultado do exame. Progressivamente estes exames foram sendo alargados a quase todos os hospitais, e nós agora temos esta possibilidade de fazer exames em ambulatório, muitas vezes através destes sistemas drive-thru, que não precisamos sair do carro. Tem uma grande vantagem porque diminui o risco de contágio entre as pessoas comodamente nem saem do carro. Está mais gente a ser analisada agora? Agora vai começar a estar mais gente a ser analisada. Não sei se viu uma notícia de hoje que dizia, hoje que estamos a gravar é dia 24 de março, que dizia que estava menos gente a ser analisada e não mais. Mas o ideal é nós termos mais gente, e estes sistemas de deslocalização do rastreio diagnóstico para fora dos hospitais é extremamente vantajoso em duas medidas. Mas o número de pessoas testadas aumentou ou não? Mas isso depende também dos profissionais de saúde, porque nós tivermos... Porquê é que provavelmente estavam a ser menos testadas? Porque os profissionais de saúde, no fundo, é que vão condicionar o pedido de exame. E muitas vezes o que se verificava até há poucos dias era uma demora muito grande no resultado.
E a demora muito grande no resultado também faz com que as pessoas, se não o têm em tempo útil, possam atrasar o pedido. Este exame demora em média 5 horas, mas as máquinas que fazem este exame não conseguem fazer todos ao mesmo tempo, ou seja, eles têm aquilo que se chama slots, portanto o exame entra num conjunto de algumas dezenas e aquelas 5 horas o aparelho está ocupado. Portanto, se houver vários exames à frente, nós temos que esperar muitas vezes vários conjuntos de 5 horas até o nosso exame ser feito. E nós tínhamos a informação muitas vezes passado 12 horas, 18 horas, 20 horas. O que é que aconteceu aqui com este alargamento do rastreio a casos suspeitos na comunidade? Aconteceu uma grande vantagem. Quem precisava de fazer estes exames para ser identificado na comunidade e ser mais rigoroso em termos de contenção, porque são essas pessoas que vão transmitir a doença, e se nós as identificarmos, inibimos e impedimos a transmissão dessas pessoas na comunidade, e esses exames estavam a ser feitos nos hospitais e ocupavam muito tempo e ocupavam muita capacidade de resposta. Ao libertar os hospitais passam a fazer os exames que são mais importantes para quem está nos hospitais. E há alguma ideia de... Eu já vi esses números em relação a outros países, ou seja, de quão representativo é a relação entre os infectados identificados e os infectados que se imaginam que existem, que são seguramente bastante mais do que aqueles que são identificados, porque há muita gente que não é analisada. Não é? Isso prende-se com aquilo que há bocado nós dissemos. Se nós começarmos a alargar os exames, vamos encontrar muito mais formas ligeiras. E isso tem a ver, muitas vezes, com um fator que as pessoas utilizam para comparar taxas de mortalidade entre diferentes países. Eu já lá vou, exatamente. Eu quero ir a isso, mas antes deixe-me perguntar isto. Existe... A Organização Mundial de Saúde disse testar. E existe a convicção de que devíamos testar o máximo de pessoas possíveis. Nós temos que testar. Porquê é que devemos testar o máximo? É mesmo sinceramente uma coisa que eu ainda não percebi exatamente. Porquê é que devemos testar o máximo de pessoas possíveis se já entramos numa fase onde nem conseguimos identificar quem é que infectou aquela pessoa? Portanto, já nós não conseguimos identificar quem é que contagiou aquela pessoa, mas nós, com o rastreio mais alargado, vamos conseguir identificar todas as pessoas que são portadoras do vírus e que o transmitem. E se essas pessoas forem mantidas, mesmo com formas ligeiras de doença, em distanciamento e restrição social, o risco delas transmitirem as doenças a outra pessoa diminui. Portanto, o rastreio permite identificar quem é que está a transmitir e quebrar o ciclo de transmissão. A Coreia do Sul, se não me engano, testava 10 mil pessoas por dia. A Coreia do Sul, no total, testou cerca de 250 mil pessoas. O António Costa falou em testar-se 30 mil por dia. Era suposto estarmos a fazer 9 mil por dia. Não estamos a fazer 9 mil por dia, pois não? Eu também não vejo isso com muita ansiedade, para ser franco. Eu vejo, porque percebo que, primeiro, temos que adaptar os exames pedidos à capacidade que temos em termos de exames existentes. Estes exames, digamos assim, em termos de procura mundial, nós estamos a concorrer com os outros países do mundo para a compra desses exames. E eu acho importante fazer. Acho importante, em termos de alargá-lo à comunidade, para nós termos maior capacidade de identificar as pessoas que, com formas ligeiras, passassem despercebidas e estejam a transmitir, mas o alargamento, a meu ver, trouxe a outra grande vantagem. É que quem está em saúde, o mundo e as doenças não acabaram com a Covid. Todas as outras doenças mantêm-se. Mas aqui eu tenho uma dúvida que tem a ver com... Portanto, há uma grande porcentagem de falsos negativos. Há uma relativa porcentagem, mas nas formas ligeiras. Ou seja, não é isso. Há não sei quantos exames que se estão a fazer que depois não têm... O principal problema dos falsos negativos... Até podem ter o risco de descansar as pessoas e elas deixarem de ter cuidado, mas têm que ter. O grande problema dos falsos negativos não está na população, porque nós estamos num estado de emergência e as pessoas estão confinadas. O grande problema dos falsos negativos estão nas formas graves de doença que estão no hospital. E por isso é que eu acho muito importante alargar os exames na população para libertar essa capacidade nos hospitais para fazer aquilo que é o mais importante para quem está nos hospitais, que são os doentes que têm que ser separados com a doença Covid dos doentes que não têm Covid, porque o que pior que pode acontecer a alguém que vem ao hospital é o hospital tornar-se o foco exatamente, o foco de transmissão cruzada de doentes. Isso em Portugal não é um pormenor, porque é um dos nossos maiores problemas em Portugal, no nosso Serviço Nacional de Saúde. É, aliás, a única coisa que nos distingue negativamente dos outros é essa, não é? É o risco de infecção nosocomial. E, portanto, nós temos que alocar
áreas dedicadas com profissionais dedicados e temos que separar com rigor esses doentes. Portanto, nós temos zonas Covid e áreas não Covid. Nós estamos a fazer esta gravação numa área não COVID. Portanto, eu tenho que garantir... As pessoas vão ficar alarmadas porque nós estamos a fazer a entrevista com máscara, mas este é um hospital que se dedica a problemas respiratórios, portanto, especialmente sensível. E é assim, nós, se todos adotarmos estas medidas no hospital, mesmo que apareça alguém infectado, o risco dele transmitir a quem quer que seja é nulo, porque nós adotamos as medidas que impedem a transmissão. Até 22 de março, a taxa de número de infectados aumenta diariamente, ou seja, a taxa de aumento tem estado a diminuir e mesmo hoje, dos números que vi hoje, continua a diminuir em média. Isso é bom sinal, significa que estamos a achatar a curva. Há matemáticos que dizem que não. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Olha, eu aqui, e até por estarmos próximos do estádio do Sporting, não é? Que é o clube que também nos une, exatamente, prognósticos são no final do jogo. No caso do Sporting já não precisamos esperar para o final do jogo, mas adiante. Sim, mas estamos... Infelizmente. Mas o que nós aprendemos com estas situações é que as análises instantâneas ou as análises pontuais têm que... E os matemáticos adoram fazê-las porque encontram imediatamente um padrão e pronto. Embora seja agradável muitas vezes ver alguns dados, nós temos que interpretar sempre no seu conjunto. É um bom sinal ou não é sinal de coisa nenhuma? Eu acho que neste momento nós estamos a crescer e vamos aumentar o número de casos. Portanto, se nesta fase nós que estamos a crescer, sim, mas nós temos estado a crescer, era suposto, agora estou a falar de cor, eu não percebo rigorosamente nada disto, era suposto estarmos a crescer em 30 e tal %, ou era previsível, estamos a crescer na casa dos 20 e tal %, hoje até foi menos do que isso, mas isso pode não querer dizer nada, ou seja, porque nós estamos a analisar infectados identificados, isso pode não ter provavelmente relação com a infecção, não é? E nós podemos não estar a fazer, a aplicar o exame a mais pessoas que estejam infectadas e que a gente não descobre. Então, em lugares, por exemplo, onde a infecção pode estar a crescer muito e não estão a ser feitas... Onde é que nós vamos, provavelmente, detectar o verdadeiro ritmo de transmissão na comunidade? É nas formas graves. Portanto, se há um parâmetro em que nós temos que começarem a aparecer muitas formas, ou seja, o crescimento das formas graves diz-nos mais da base, não é? Do que está a acontecer na base. Exatamente. Porque essas vêm ao de cima, não é? Essas não, mesmo sem análise. Esses doentes, muitas vezes, e voltando até à pergunta que fez, esses doentes, quando o resultado vem negativo, pela apresentação clínica e radiológica, nós temos a obrigatoriedade de repetir o exame. Eu, por exemplo, tenho aqui um doente na minha unidade que fez 3 vezes o exame, porque nos pareceu que era Covid e para nós o recebermos aqui tivemos de ter a certeza que ele não era... E o que é que os números dos casos graves nos estão a dizer? Ainda não nos estão a dizer nada. O número dos casos graves indicam-nos que em termos, por exemplo, de doentes para ligar a ventilador, com necessidade de ventilação mecânica, continuam a subir. E, portanto, nós temos que olhar para esses números com muita prudência e tentar analisar no seu conjunto a tendência. Porquê é que o número de curados é tão baixo? Se eu percebo, isto é uma dedução minha, mas que está errada. Vocês só contam os que são curados que estão hospitalizados, não contam os que se curam sozinhos em casa. Não, há 2 critérios de cura. Isso devia ser explicado e por acaso não foi explicado. Há 2 critérios de cura. A cura laboratorial e a cura clínica. A cura clínica é o indivíduo deixar de ter sintomas, certo, que é a cura que nós temos habitualmente nas outras doenças. Nesta fase que temos uma doença nova, há alguns doentes nós confirmamos a cura laboratorial, ou seja, esses doentes depois de terem a ausência de sintomas, portanto, terem concluído toda a fase sintomática e já não terem nenhum sintoma, nós fazemos 2 colheitas de Zaragatoa separadas por 24 a 48 horas e consideramos curados quando as 2 são negativas. O que significa que há doentes que fazem uma colheita para fazer o diagnóstico e repetem depois mais 2 no fim para fazer o diagnóstico de cura. Muitas vezes isso já não é execuível nem prático, porque o que nós pretendemos é que os doentes, quando estão em ambulatório, sejam seguidos e autovigiados e aí permaneçam. E quando estão no hospital, à medida que a gravidade o permite, eles tenham alta para casa mais precocemente para libertar recursos. E não se justifica, em maior parte dos casos, ir
ou chamar os doentes ou ir a casa para fazer 2 zaragatoas separadas por 24 a 48 horas que têm que ser negativas para lhe darmos o critério de cura. E, portanto, nós vamos substituindo o critério de cura laboratorial por cura clínica. Os primeiros, isso era mandatório. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo quanto tempo é que a pessoa demora a evoluir favoravelmente, quanto tempo é que demora a deixar de transmitir o vírus, e esses critérios de cura clínica passam a ser os critérios standard. Há vantagens de irmos infectando lentamente para ganharmos imunidade quando não há vacina. Como é que a unidade... Ou seja, bem se lembra, a estratégia do Reino Unido era essa: deixa infectar, protege-se que é uma estratégia se calhar suicida, muito provavelmente suicida. No entanto, ela tem uma lógica, não é absurda, não é? Ou seja, é importante nós irmos infectando ao longo do tempo. E como é que isto se gera exatamente? Ou seja, eu acho que a própria resposta que há muitas pessoas que acham que o que nós temos que fazer é impedir que as pessoas se infectem. Ora, isso não é possível, imagino eu, não é? Não, nós podemos ver isto de várias maneiras. Se nós conseguirmos diminuir o número de pessoas que se infectam ganhando tempo, eu não tenho a menor dúvida que ao longo dos meses vão surgindo quer terapêuticas específicas, quer vacinas. O que o Reino Unido fez e rapidamente deixou de fazer foi deixar que as pessoas todas se infectassem para ter imunidade de grupo, mas isso significa expor a população mais vulnerável ao risco de morrer. Mas a lógica de, por exemplo, proteger a população vulnerável e deixar espalhar-se pela outra, do ponto de vista estritamente teórico, não é absurdo. E a minha pergunta é: existe ou não existe aqui em nós uma estratégia que vive bem com a ideia de nós irmos, até porque nós não sabemos se vai aparecer uma vacina, não é? Não, eu não tenho a menor dúvida que vai aparecer uma vacina. Não, a capacidade de desenvolvimento tecnológico então vamos por assim, de hoje... Nós não temos a certeza que vai aparecer uma vacina antes do próximo inverno, e que o vírus não regresse, como alguns cientistas dizem que pode acontecer no próximo inverno. E era bom chegarmos ao próximo inverno com uma parte razoável da população com imunidade. Com a imunidade, até porque protege os outros também, não é? O que é que faz a imunidade na população? Impede que o vírus se transmita. No fundo, vai a imunidade de grupo, não é? É aquilo que nós passamos a vida a tentar explicar àquelas pessoas que hoje se calhar deixaram de ser anti-vacinas, espero eu. Exatamente, a imunidade de grupo é essencial, mas a imunidade de grupo obriga que muita gente adquira a imunidade, no caso concreto, através da vacina. Portanto, nós quando vacinarmos as pessoas vamos desenvolver imunidade de grupo e provavelmente esse vírus deixará de ter impacto. Quando nós utilizamos essas técnicas de provavelmente há 200, 300 anos, nós arriscamos a ter um impacto enorme no nosso Serviço Nacional de Saúde e uma grande crise de morbilidade e mortalidade que, a meu ver, nos dias de hoje não é justificável. Há outro fator que poderá dificultar a transmissão do vírus, os ambientais, nomeadamente a temperatura e a umidade. Como é que a temperatura e a umidade jogam a nosso favor, dificultando a transmissão do vírus? Nós sabemos que, habitualmente, os vírus vivem, ou digamos assim, sobrevivem menos quando há maior exposição à radiação ultravioleta do Sol e há menos umidade. Portanto, em condições de maior temperatura e menor umidade, a sobrevida do vírus nas superfícies inanimadas é menor e o risco das pessoas se contagiarem também é menor. De igual modo, durante estes períodos de maior temperatura, é habitual as pessoas não andarem tanto aglomeradas. As pessoas vão para o campo, vão para a praia e estão menos próximas, por exemplo, do que no inverno. E, portanto, a transmissão entre pessoas também, no verão, diminui. De qualquer maneira, como isto é a primeira vez que este vírus encontra a humanidade, significa que todos nós estamos suscetíveis. E, portanto, mesmo com a temperatura mais elevada, mesmo com algum distanciamento social, ele tem capacidade de encontrar sempre alguém que possa infectar e continuar a transmitir-se. À medida que este vírus, se for recorrente, voltar e encontrar pessoas que já têm imunidade, o calor terá provavelmente maior impacto. Nas primeiras manifestações, nos primeiros surtos dos novos vírus, o calor e a temperatura não costumam ter tanto impacto como é habitual. O que é que isto significa na prática? O que significa que se ele voltar no inverno, voltará em piores condições para nós. Poderá voltar, mas poderá também encontrar já muita gente que teve agora a infecção e que poderá servir de alguma barreira para a sua disseminação. Mas o que eu diria é que é bom
que o calor possa ter interferência na transmissão do vírus, mas para quem tem que implementar medidas, isso não tem qualquer significado prático. Nós não podemos baixar a guarda a considerar que isso possa acontecer. Mas pensa que este novo coronavírus se virá juntar ao batalhão sazonal das várias gripes que temos sazonais? Acha que ele vai passar a fazer parte da nossa vida noutra fase em que já estamos imunizados ou vacinados? Olha, este é o 7º coronavírus, é a 7ª estirpe de coronavírus. Nós temos 4 que fazem parte da nossa vida normal e que representam 15 a 30% dos resfriados, das constipações, quer de adultos, quer de criança. Provavelmente tudo o que isso aconteceu foi isto. Houve um ano pela forma como se disseminou, em princípio fará parte desse... Eu penso que aqui será diferente. Eu penso e acredito seriamente que vai haver uma vacina e que provavelmente a grande maneira de nós lidarmos com isto e provavelmente deixarmos de correr riscos de reemergência deste micro-organismo será através da vacina. Já ouvi dizer que temos uma variante italiana, temos a variante italiana deste vírus. Clade. E que ela é pior. É pior em quê? É pior porquê? Não consigo explicar. Estes vírus vão evoluindo, digamos assim, eles vão se reproduzindo e fazendo fotocópias. E é como nas fotocópias, às vezes as fotocópias ficam com um bocadinho mais escuras de um lado, mais brancas do outro, e isto significa pequenas mutações que eles podem ter. Essas mutações podem ser em 2 sentidos: ou adquirir maior agressividade, maior capacidade de provocar doença, ou maior capacidade de ele se transmitir entre as pessoas. Portanto, temos este binómio: agressividade e transmissibilidade. O que nós verificamos em relação à estirpe que provocou a doença na China e à estirpe do mesmo vírus, é uma pequena diferença e chama-se clade, é que elas são diferentes e provavelmente a estirpe italiana pensa-se que poderá estar associada a maior capacidade de provocar doença grave. Mas estes dados são todos muito provisórios e quem os controla e quem os coordena é a Organização Mundial da Saúde e, portanto, não estão validados. Isto é um outro problema com que nós nos lidamos agora. Nós estamos a lidar com uma doença que surgiu oficialmente em janeiro deste ano e estamos em março, passado 2 meses e meio, com imensa informação que foi sendo disponibilizada, mas muita informação que não está validada. E, portanto, é preciso tempo para validar, para perceber melhor estes mecanismos e encontrar as melhores ferramentas que depois permitam atuar da forma mais eficaz. Exatamente, com essa dificuldade, por causa dessa dificuldade, é muito difícil fazer previsões sobre a evolução da epidemia. Em geral, apenas 3 ou 4 dias seguintes se consegue fazer do que perceber alguma previsão. Mesmo assim, a Direção-Geral de Saúde, de forma muito cautelosa, é verdade, previu o pico dos casos por volta de 13 a 15 de abril. Com base em que é que se chega a esta previsão? Olha, eu não conheço com pormenor o modelo epidemiológico. Penso que é fundamental nós termos capacidade de ir adaptando as previsões até para modelarmos a nossa resposta e esta previsão... Até porque isto é importante para as pessoas, até para a ansiedade das pessoas. As pessoas têm uma resistência limitada, mais limitada do que julgam quando defendem medidas muito, muito drásticas. Não sabem quão limitada é a sua resistência. Mas às vezes tem um efeito perverso, é que as pessoas pensam que é até o dia 14 ou 15 e isto pode-se prolongar. E cria uma grande frustração nas pessoas. Uma grande frustração e uma perda de compliance com as medidas. E, portanto, é importante que nós tenhamos uma noção de mais ou menos qual é a duração e o pico de intensidade, mas quer dizer, temos que admitir que a margem de erro é muito grande. Mas eu acho que há um raciocínio que pode explicar mais ou menos o 14 de abril. Nós estamos, em termos de atividade comparativa com a Itália, cerca de 20 dias de atraso. E, portanto, eles começaram agora... E em comparação? Ou seja, quando nos comparamos, depois continua esse raciocínio, mas quero fazer esta pergunta, em comparação com a Itália, porque há muita gente que diz, o que vai acontecer aqui é o que aconteceu à Itália. Eu espero que não. Eu imagino que espero que não, esperamos todos, mas olhando para os números, há algum dado que lhe indique isso? Que o que vai acontecer aqui é o que aconteceu à Itália? Não, há um dado que me dá alguma tranquilidade para dizer que não é isto que vai acontecer. Que é o facto de nós termos implementado medidas de contenção em termos cronológicos, quase na mesma altura do que a Itália, só que eles estavam 20 dias de avanço, 20 dias antes do que ele. Portanto, o impacto das nossas medidas é muito superior ao impacto destas medidas na Itália. Mas o raciocínio que eu estava a fazer é, e eu fiz este raciocínio e muita gente também fez, a Itália provavelmente atingiu o pico, pelo menos a zona mais atingida, que é a Lombardia, não é? A Lombardia, já agora toda a zona do norte da Itália, curiosamente, é uma zona muito mais rica do que nós, mas também tem cerca de 10 milhões e as pessoas também às vezes pensam que é uma zona que tem carências de infraestruturas médicas. Não tem.
Não tem nada disso. Pelo contrário, é mais desenvolvido que nós. Nosso, não é? Até posso dizer, em termos de cuidados intensivos, que é onde nós estamos, eles são uma das maiores escolas do mundo de cuidados intensivos. Mas eles estão, provavelmente, há 2, 3 dias, a assistir a uma diminuição do número de novos casos. Em princípio, seja, cedo, mas podem ter já passado o pico. E inclusivamente, eles já fizeram alguns, provavelmente estão exaustos, e esta medida para eles foi um bálsamo. E eles já anunciaram que, eu também recebo as comunicações deles, a dizer assim, estamos há 2, 3 dias a assistir a uma diminuição de casos. Se nós, nesse pico, associarmos 20 dias, temos o dia que foi anunciado. A taxa de letalidade tem vindo a aumentar e ronda agora próximo de 1%. O que é que significa isto? É normal que aumente? Eu, infelizmente, acho que previsivelmente vai aumentar. E porquê? Porquê que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas... Na realidade, estando a testar mais gente, até deviam diminuir, não é? Porque o denominador aumenta. É evidente, isso provavelmente poderá explicar o que aconteceu, quer na Coreia do Sul, quer na Alemanha. Eu já lá vou. Já é a segunda vez que prometo que já lá vou, mas vou lá mesmo. Pronto, então quando for, diga-me, que é para dizer isso outra vez. E então, o que é que acontece nestes doentes? O que acontece nestes doentes são doentes que, quando vão para os cuidados intensivos, muitas vezes estão nos cuidados intensivos 2, 3, 4 semanas. Sim. E, portanto, o episódio final é mais demorado. Portanto, nós temos muito tempo para tentar salvar os doentes. Muitas vezes eles depois entram em falência múltipla de órgãos e acabam por terminar, mas não são internamentos de curta duração. São portanto, prevê que a taxa de letalidade ainda aumente um bocado mais. Infelizmente, estão neste momento várias dezenas de portugueses em unidades de cuidados intensivos, que vão estar várias semanas em unidades de cuidados intensivos e que acabarão, alguns, por falecer e aumentar o número de óbitos. Então vamos lá. Agora é que vamos lá. Uma das diferenças que se observa quando comparam infecções entre países é justamente a taxa de letalidade. Para o número de infectados semelhantes entre a Alemanha e a Espanha, a Alemanha tem números muito inferiores de óbitos, a taxa de letalidade da Itália é também muito superior à alemã e a infecção propagou-se mais depressa. O que pode explicar estas diferenças? Eu vou pôr aqui as várias hipóteses e depois logo me explicará. A forma de atribuir os óbitos à doença, porque há quem diga que a Itália é mais extensiva a considerar que aquilo é resultado do coronavírus, que aquele óbito é resultado do coronavírus, o número de testes realizados, como falámos aqui, e condições, a demografia ou o contacto intergeracional. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Olha, eu acho que provavelmente há aqui, nunca há só uma razão, sim, há várias razões, e eu acrescentaria às suas a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Claro, com certeza. Não é? Por exemplo, os alemães são... Mas, ou seja, todas estas 4 são verdadeiras? Provavelmente todas elas têm uma parte que interfere. Quer dizer, se nós tivermos população mais envelhecida, população com mais doença, a mortalidade é maior. Se nós tivermos menor capacidade de resposta, a mortalidade é maior. Se te testarmos muito mais gente e, por exemplo, testarmos muito mais formas ligeiras, o denominador... E na Coreia do Sul. Veja, na Coreia do Sul, se não me engano, à data de ontem, eles tinham 8.961 casos. Eles testaram 250.000 pessoas. Isso baixa radicalmente a taxa... Claro, porque provavelmente... Quer dizer que apanham praticamente todos os infectados, não é? Eles tinham 111 mortes. Imagina que eles só tinham detectado, por exemplo, 1.000 pessoas doentes. A mortalidade já era 10%. E a mortalidade que eles apresentam é de 1,2%. Os alemães, curiosamente, também testaram muito mais gente. E a vantagem de testar é que também diminui a transmissão na comunidade. E quem tem as formas mais ligeiras, muitas vezes são as pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens têm maior mobilidade. Ao terem maior mobilidade, são muitas vezes os principais vetores de transmissão. E se essas pessoas transmitirem a mais gente de uma forma assintomática, nós vamos ter mais vezes mais casos, se calhar, na população de risco, que tem depois maior necessidade de cuidados intensivos e maior risco de falecer. E o contacto intergeracional, que é uma coisa que nos prejudica a nós, não é? Ou seja, se há uma coisa que nós percebemos, eu não sei que real impacto é que isto tem, mas olhamos para a Espanha, Itália e Portugal e há uma coisa que nos favorece em geral na vida, não é? Mas neste caso nos desfavorece. É relevante ou não é relevante? Claro que é relevante, porque se forem as pessoas mais novas os principais vetores de transmissão e transmitirem aos avós,
não é? E muitas vezes nas outras sociedades, por exemplo, na Alemanha, na Escandinávia, muitas vezes a relação familiar já não é tão próxima, eles, no fundo, estão a transmitir mais doença ao grupo populacional mais fragilizado. Por isso é que algumas das medidas, e muitas pessoas fizeram essa pergunta, é tentar poupar os mais velhos. E por isso é que é importante fazer o rastreio nas pessoas mais velhas. Foi por isso que houve alguma resistência, por exemplo, a fechar as escolas? Porque há quem diga, também não sei se é verdade, porque há quem diga, como nós sabemos, estamos a assistir ao Covid-dizer, não é? Que é um vírus que está a atacar. Sim, sim. Mas eu agora, quando estava a dizer que há quem diga, é mesmo coisas que li nos jornais, que o facto de Itália ter fechado as escolas antes, aqui é muito antes de ter mandado os trabalhadores para casa, fez com que montes de crianças fossem para os avós, porque eles têm essa mesma tipo de relações familiares que nós temos, não é? Isso teve algum papel na resistência a encerrar as escolas? Ainda não há estudos que permitam responder, isso são estudos já do âmbito da sociologia. Sim. E não há estudos que permitam... Que é bastante importante, como nós sabemos, por isso é que as pessoas da escola, as pessoas da saúde pública são tão importantes neste debate e poucas vezes consultadas, mas pronto, consultadas do ponto de vista mediático. Não, mas isso é fundamental, e por isso é que o encerramento das escolas não fazia sentido de uma forma isolada e tinha que ser acompanhado de outras medidas de, digamos assim, de fechamento, de encerramento social, porque caso contrário nós tirávamos as crianças das escolas ou para ir para os avós ou para ir para outros sítios fazer aquilo que faziam nas escolas mantendo o agrupamento, portanto, ou iam para os cafés ou iam para os centros comerciais, e portanto o encerramento das escolas tem que ser feito numa perspectiva de acompanhada de outras medidas que mantenham as pessoas em casa, porque senão não tem qualquer eficácia. O Governo desautorizou o Conselho Nacional de Saúde Pública ao decidir encerrar as escolas contra o conselho que foi dado pelo... Eu sou membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, eu estive nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde Pública, eu não me sinto desautorizado, eu sinto-me perfeitamente confortável com a decisão do Governo. O Conselho Nacional de Saúde Pública é um conselho consultivo, engloba vários peritos de diferentes áreas, muitas vezes com estas diferentes opiniões de peritos de diferentes áreas não é possível atingir uma posição unânime. Eu não vou dizer que a posição de encerramento, que a posição que foi expressa tenha sido unânime, mas eu vivo perfeitamente tranquilo com a decisão que tomámos. O que nós favorecemos, a meu ver, foi que o encerramento das instituições escolares, independentemente do setor privado, público ou social, tinha que ser feito por determinação da Autoridade de Saúde, tinha que haver uma coordenação, não fazia sentido fechar uma escola e não fechar outra, e ser a escola a decidir se fechava ou não fechava, tinha que haver coordenação central. Mas, porque muitas pessoas, é um debate difícil, acham que estamos a tomar medidas tarde demais. Agora, há momentos que pode ser cedo demais para tomar uma medida, ou seja, que ela pode ter efeitos perversos. Eu estava a dar aqui o exemplo, não há estudos, ok, sobre a Itália, mas nestas decisões, há decisões que se podem estar a tomar cedo demais, até porque a resistência das pessoas não é infinita, não é? Exatamente, mas o problema é que nós só saberemos qual é a melhor altura para tomar a decisão mais tarde. Sim. E mais tarde não podemos tomar a decisão. Então, e o que é que acha, falando agora das medidas, exatamente, daquilo que estamos a falar, como é que avalia os resultados do confinamento detectado? Ou seja, elas começaram a 16 de março e chegaram a um ponto mais alto ao decretar-se o estado de emergência. Portanto, na última semana tivemos um aumento das medidas de confinamento. Já se sente os efeitos dela ou não é cedo para dizer. Eu acho que ainda é cedo para avaliar. 2, se elas foram as indicadas. Sem dúvida. Mas acha que deviam ser mais? Ou seja, o Governo tem que ponderar uma coisa que o Dr. Filipe Febreiro não tem, que é os efeitos para além. Claro. Que aliás que são efeitos que têm efeitos na saúde pública, terão efeitos na saúde pública. Uma crise económica faz vítimas e faz um Serviço Nacional de Saúde sem recursos, mata pessoas, não é? Portanto, uma população sem recursos. Exato. E portanto, é normal que o Governo, mas imagino que o médico, por isso é que devem ser equipas a pensar isto e não cada um, mas a minha pergunta é, acha que se vai ter que ir mais longe? Provavelmente de acordo com a evolução
poderão ser adotadas medidas mais restritivas. E por isso é que, ao meu ver, é muito importante que as pessoas façam uma profunda adesão a estas medidas. Em geral, os portugueses têm feito, apesar das pessoas Sim, mas nós muito irritadas com pequenas imagens, mas isso é habitual. Nós muitas vezes o que faz a notícia é a exceção. Sim. A regra, as pessoas estão em casa, porque eu tenho os meus amigos. Eu não sei se acompanhou a Itália ou em Espanha, não sei se a adesão voluntária foi tão generalizada como em Portugal ou não. Em Itália não sei porquê, imagino sempre que não, mas pode ser preconceito meu. Mas as notícias que eu tenho da Itália, neste momento as pessoas estão a aderir profundamente a essas medidas, porque, quer dizer, assistir a estes números diários de internamentos e de mortes, quer dizer, prejudica e, desculpe uma expressão, bate na consciência de todos nós. E o que é que acha? Há muita gente, deve ouvir de certeza, a defender que devíamos ter um regime de quarentena muito, muito drástico, já, imediatamente. Acha que é preferível ir adaptando as medidas ou que podíamos ir já para uma solução? A minha pergunta é, porquê é que não estamos numa solução muito mais radical? É só por razões económicas? Quer dizer, porque é preciso avaliar também o impacto económico de algumas dessas medidas, e eu não tenho os dados todos que nos permitem dizer, quer dizer, se a pessoa vai morrer da doença ou morrer da cura. Então, mas assim, se não houvesse impacto económico nenhum, era preferível todos os portugueses estarem enfiados dentro de casa? Se não houvesse impacto económico, era preferível que as pessoas fizessem adesão às medidas que foram implementadas agora. E as pessoas, no fundo, só saírem para ir comprar comida, ir comprar medicamentos e um pequeno passeio higiênico de alguns minutos para passear o cão. Mas há alguma desvantagem na quarentena total? Eu não sei se neste momento, se as pessoas aderirem a estas medidas todas, é necessário avançar para a quarentena total, para ser franco. A quarentena total dá-me a entender... Itália e Espanha estão com medidas mais restritivas. Podem sair em 3 condições. Tem que ser com a declaração, mas podem sair. Eu acho que se nós todos aderirmos, porque nós todos temos que perceber que isto foi uma mensagem que foi mudando. Pensava-se antigamente que isto, até provavelmente, a história inglesa começou numa visão deturpada que só alguns é que estavam em risco. Nós estamos todos em risco, porque, por exemplo, ontem no webinar que eu assisti dos indivíduos de Milão, eles tinham pessoas de 14 e 15 anos em cuidados intensivos, saudáveis. E, portanto, o paradigma da doença... Penso que foi no Panamá, não tenho a certeza, que morreu uma rapariga de 13, penso eu. Mas, quer dizer, eu desses estados do Panamá não tenho, mas estive com o médico responsável da unidade de cuidados intensivos de Milão, um dos hospitais, e ele teve-nos a mostrar a distribuição etária, e a mensagem que todos nós tiramos de uma forma clara é: isto não é só alguns que estão em risco. Todos estão em risco, alguns terão maior risco que outros. E que esta mensagem que eu estou aqui a fazer é para alguns, não. Esta adesão que eu tenho que fazer a estas medidas é também para proteger a mim. Já não falando da economia, as medidas de confinamento têm elas próprias limites ou não? Limites de tempo? Tem limites de tempo, porque a partir de um certo momento a sua capacidade de continuar em implementação traz mais prejuízos do que vantagem, e as próprias pessoas perdem capacidade de adesão a essas medidas. Uma das coisas que é porque as pessoas estão a falar só, não é? Portanto, querem medidas muito radicais o mais depressa possível. Mas depois, se calhar, não aguentam 2, 3 semanas com elas. Não sabe o que é ficar fechado dentro de casa durante um mês, não é? Portanto, não tem... E a experiência que existe nessa matéria é que as pessoas começam a dada altura a descurar Há dois grandes conjuntos de manifestações com base em alguma experiência que eu fui lendo. Primeiro, perda de adesão às medidas e desvalorização do tempo necessário, e algumas alterações em termos de saúde mental. E, portanto, há pessoas que, perdendo capacidade de convívio, perdendo toda a sua envolvente externa, começam a ter algumas manifestações de saúde mental, de maior depressão, de maior solidão, e isso também tem um impacto. Os nossos hospitais, agora vamos para as nossas condições, já estamos a aproximar-nos do fim, os nossos hospitais estão preparados para o que aí vem. Já há muitas queixas de falta de material tão simples como máscaras, e ainda não chegámos à falta de ventiladores, e já começa a haver um grande alarme social. Trabalha em hospitais, conhece a realidade, não é diretor-geral de saúde, mas nem tem que responder politicamente por isso. Mas qual é a sua sensibilidade à falta de material? O que eu lhe vou dizer é que nos últimos, e eu já disse isto publicamente noutras alturas, é que é evidente que nos últimos 10 anos, depois da pandemia da gripe A,
as situações para lidar com este tipo de ameaças não melhoraram. Portanto, nós assistimos a uma diminuição da capacidade de resposta do SNS em termos, por exemplo, de camas, em termos de pessoal e, nomeadamente, em termos de pessoal diferenciado. É evidente que isto diminui a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, mas nós também ainda não sabemos qual vai ser a necessidade que nós vamos ter que desenvolver para enfrentar este obstáculo. Mas é assim, há coisas que o passado nós não podemos mudar e, portanto, agora... Mas no presente, por exemplo, há falta de máscaras ou não há falta de máscaras? Olha, eu direi que há alguma escassez de máscaras em alguns sítios, porque eu recebo relatos dos meus colegas e, portanto, e que essa escassez, pelo que nós temos ouvido na comunicação social, está a tentar ser resolvida e que progressivamente será melhorada a distribuição. O Primeiro-Ministro não deveria ter dito que não falta, nem vai faltar material. Sabe que em medicina há uma grande diferença entre medicina e política. Em medicina nós somos o que fazemos. Em política, nós somos também. Nós somos o que dizemos. Sim. Porque muitas vezes é difícil provar o que se diz. Sim. Eu, em medicina, eu tenho que ser reconhecido pelos meus doentes e pelos meus pares, não é por aquilo que eu digo, é por aquilo que eu faço. Os políticos, no fim, também é pouco fazem. Demora algum tempo. Exatamente. Mas eu sou avaliado dia a dia, claro, pelos meus pares e pelos meus doentes. Mas o que, dia a dia. O que está a dizer é que não devia ter dito. O que eu deveria dizer é que, em face das dificuldades que muitos dos meus colegas apresentaram, era provavelmente mais legítimo tentar perceber o que é que se estava aí a verificar, se era uma falta efetiva ou se há algum problema de distribuição. Stock. E, portanto, não vale a pena dizer que temos tudo, quando há muitas pessoas no terreno a dizer que não veem essas... Até porque a confiança nas autoridades é especialmente importante neste momento. E tem que haver, a meu ver, um aspecto essencial, que é a transparência. Sim. Os portugueses têm mostrado que aguentam a verdade, portanto... Eu acho que só se pode aguentar, é a verdade. Porquê é que há tanto pessoal de saúde infectado, sobretudo médicos? É uma percentagem, penso eu que é normal, mas não sei se é, se não é. É falta de material ou uso incorreto do material? Olha, é a surpresa, provavelmente. Muitos desse pessoal infectado foi infectado numa fase em que não havia ainda uma grande consciência do grau de transmissão da doença na comunidade. E mas pessoas... é um problema especialmente grave, não é? Se o pessoal médico começa a infectar-se, é um problema gravíssimo. É estranhíssimo porque é mais pessoal médico do que auxiliares ou enfermeiros, é mais o pessoal médico. Muitos dos procedimentos que geram maior risco de transmissão são procedimentos invasivos e são procedimentos feitos por pessoal médico. Por exemplo, uma broncofibroscopia ou uma intubação, isso é feita por pessoal médico e o risco de transmissão é muito maior, mas de qualquer maneira o risco não é exclusivo dos médicos, isto é um risco de todos os profissionais de saúde. Grosso modo pode-se dizer que os profissionais de saúde têm um risco 4 a 5 vezes maior de se infectarem que a restante população. E o que provavelmente, já agora, para explicar a situação que aconteceu em Itália, para as pessoas perceberem e fazerem um paralelismo. O que aconteceu em Itália foi que provavelmente o paciente zero, não foi detectado e transmitiu a doença a muitos profissionais de saúde que contactaram com ele de uma forma desprotegida. E como houve muitos profissionais de saúde que contactaram com esse paciente zero com uma forma desprotegida, foram os próprios profissionais de saúde que adoeceram, e isso vai ter repercussão depois no número de efetivos, mas que o problema da infecção no profissional de saúde não é só em termos de diminuição de efetivos, é que como nós lidamos com doentes mais frágeis, transmitimos essa doença aos mais frágeis. Portanto, o profissional de saúde é vítima e vetor. E o epicentro da crise na Itália foi um hospital. Porque foram vários profissionais de saúde que... Isso ajuda a explicar o salto que eles deram, ou não? Isto ajuda pelo menos a tentar perceber que a situação que aconteceu desta forma explosiva em Itália, provavelmente neste momento não tem condições para se replicar noutros países. Mas Espanha está a ir no caminho de Itália, não é? Do que conseguimos perceber. Não mas sei eles se também, pelas mesmas razões, mas eles também estão à nossa frente em termos de transmissão de doença e provavelmente não tiveram a capacidade tão rapidamente de depreender o que aconteceu em Itália. Acho que é porque há a percepção de muita gente que nós fomos lentos a tomar as medidas, que não aprendemos com os outros e que fomos lentos a tomar as medidas. É a sua percepção, não?
Quer dizer, é um bocadinho aquilo que disse há bocado, quer dizer, se nós antecipamos demasiado, corremos o risco depois de causar mais efeitos prejudiciais do que benéficos, e temos que saber adaptar a cada momento a melhor decisão. Mas eu vou ser honesto, provavelmente, a meu ver, houve aqui algumas decisões que podiam ter sido antecipadas, e uma das decisões que, a meu ver, podia ter sido antecipada era a descentralização dos testes laboratoriais. Nós provavelmente demorámos muito tempo a centralizar a questão. Há quem diga isto de outra maneira, que diga assim, nós garantimos a qualidade dos testes. Portanto, também se pode ver de outra maneira. Mas, a meu ver, se nós tivéssemos tido há mais tempo de descentralizar a capacidade de resposta laboratorial, teríamos provavelmente tido uma outra capacidade de detectar mais casos e poderia ter tido outro impacto. É verdade, fazer testes sem qualidade também tem outro impacto. Portanto, isto tem que ser tudo pesado e muitas vezes quem decide tem que tomar a decisão com os elementos que tem na altura. Quando chegarmos ao pico, quando chegarmos ao ponto mais grave, corremos o risco de chegar ao ponto italiano e espanhol em que os tais 5% em que os hospitais, o Sistema Nacional de Saúde, neste caso, o Serviço Nacional de Saúde, eu não sei que papel vão ter exatamente os privados, precisam de estar nos cuidados intensivos e não há ventiladores suficientes. Podemos chegar a esse ponto? Isso é um cenário que tem que ser equacionado, evidentemente. E as soluções para esse cenário, infelizmente, não são de agora, já existem para outras situações. Portanto, infelizmente, nós na ética aprendemos que num cenário desses podemos ter que fazer opções. Opções, nomeadamente em termos de futilidade, não encarniçamento, mas sobretudo em termos de futilidade de intervenção terapêutica. Futilidade de intervenção não está a dizer futilidade para as pessoas perceberem, está a dizer pessoas que nós na à partida sabemos, já se sabe que não vão conseguir sobreviver. Portanto, não é tanto como as pessoas pensam decidir quem vive e quem morre, é decidir que não se justifica estar a alocar recursos para um resultado que se sabe que vai ser negativo. E, portanto, vamos privilegiar a alocação desses recursos para quem tem hipóteses de sobreviver. Mas isso tem um efeito na moral, por assim dizer, geral, sobretudo uma coisa destas que está sob grande escrutínio muito grande. Toda uma crise destas tem um grande efeito moral. Diferentes medidas. Provavelmente, nesta crise, vou-lhe dizer duas coisas tão simples que têm efeitos morais. Lidar com incerteza. Lidar com incerteza é extremamente difícil. E muitas vezes, ter um teste negativo num doente muito sugestivo também é extremamente difícil de lidar. Eu recebo muitas questões todos os dias e todas elas resultam da incerteza diagnóstico, da incerteza de ter alguém mal e termos muitas vezes poucas opções fundamentadas para intervir e, portanto, uma pandemia mexe muito connosco no domínio da incerteza. Tomar uma decisão em termos de futilidade é uma decisão, digamos assim, para o qual quem trabalha nesta área já está até, digamos assim, melhor preparado. Porque já tem que o fazer noutros momentos, não é? E pelo menos tem mais preparação até conceptual e teórica. Acha que os ventiladores que foram encomendados vão chegar a tempo do pico? Portanto, foram encomendados 500, se não me engano, à China. A minha preocupação não é tanto... Não aos ventiladores? Não, porque é importante ter ventiladores, mas ter um ventilador não resolve. Nós temos de ter monitores, bombas infusoras, bombas perfusoras, temos de ter pessoal treinado. E, portanto, ter só ventiladores não digamos assim, é uma pequena parte da solução. E, portanto, temos que ter pessoal muito diferenciado para saber... Mas não temos, isso não podemos encomendar, não é? Isso não podemos encomendar, mas temos que ter capacidade. É uma das coisas que é difícil muitas pessoas perceberem, é natural, não é? É que, em princípio, os sistemas de saúde não são preparados, nem podem ser, porque isso obrigava a uma quantidade de recursos em permanência que era impossível, não é? Para um surto destes. Sim, nós vivemos sempre em estado de pré-preparação para uma pandemia, quer dizer, era consumir permanentemente os recursos de uma forma desnecessária. Portanto, nós temos que ir também adaptando os nossos recursos ao nível de ameaça. Mas, de qualquer maneira, estava-lhe a dizer, só ventiladores, eu tenho muita dificuldade em ventilar um doente se não tiver um monitor, se não tiver seringas perfusoras para lhe fazer determinadas medicações. E, portanto, tem que ser o pacote completo. Além disso, um ventilador obriga a ter circuitos, filtros, portanto, é todo um conjunto de outros mecanismos. Mas o que para mim significa é outra ideia que me parece essencial, é que a resolução deste problema não passa só pela aquisição de ventiladores e material sofisticado.
passa sobretudo pela contenção. E por isso é que é importante, muitas vezes, nós detectarmos as formas ligeiras de doença para quebrar o ciclo de transmissão. E por isso é que é importante a afirmação do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde de testar. Porque se nós conseguirmos identificar quem transmite e quebrarmos esse ciclo de transmissão, vamos diminuir o número de pessoas infectadas e essas pessoas já não adoecem, já não precisam nem ter uma evolução favorável, ligeira, moderada ou grave. E, portanto, a meu ver, nesta fase, e por isso é que nós, apesar de estarmos numa fase de mitigação, de transmissão ativa na comunidade, temos que adotar medidas de contenção que incluem a situação extrema do estado de emergência, precisamente para limitar muito a transmissão e para diminuir muito o impacto. Vamos ter uma segunda onda? Na altura saberemos, mas nós nesta altura o que temos que fazer é... Mas seguramente estaremos mais preparados para a segunda onda do que estivemos para ganhar tempo é sempre um dos melhores aliados que a gente tem para lidar com outra situação. Sobretudo com uma doença que tem uma percentagem de gravidade e de mortalidade e de letalidade relativamente baixa, não é como a gripe, mas é relativamente baixa em relação a outras. Olha, não é? Houve um indivíduo que deu um indivíduo com mais de 80 anos, sim, que lhe perguntaram, olha, foi o indivíduo que foi responsável pela erradicação da varíola, é Brian, não sei o primeiro nome, mas o apelido é Brilliant, de brilhante, e assim, sente-se preocupado com esta doença. Ele disse assim, eu tenho mais de 80 anos, significa se eu tiver esta doença, 1 em 7 pessoas da minha idade morre. Se eu não estivesse preocupado, teria a mentir. Apesar de existirem vacinas, a Organização Mundial de Saúde estima entre 250 a 500 mil o número de óbitos anuais por gripe sazonal. Há até números mais elevados. Os últimos relatórios vão até aos 650 mil, exatamente. Ainda não sabemos como e quando vai acabar esta pandemia, mas a 23 de março, ontem, estávamos em cerca de 374 mil infectados confirmados e 16 mil mortos. Apesar da mortalidade deste vírus ser superior à da gripe, faz sentido comparar estes números e se faz, eles significam o quê? Que respondemos bem à emergência, que afinal o coronavírus é menos grave do que se pensava, ou que a comparação é absurda? Nós neste momento só podemos comparar vírus no fim, quando podemos comparar momentos iguais. A gripe, a meu ver, tem uma grande vantagem. Comparar o coronavírus com a gripe é perceber que são diferenças enormes e que residem em 3 grandes componentes. Epidemiologia. Nós com a gripe sabemos como se transmite, a quem se transmite, quando se transmite. Nós ainda estamos a dar os primeiros passos nessa área. Olhando para os números que estamos a ver agora, não é propriamente previsível que possamos estar a falar de 500 mil de óbitos no fim disto. Mas nós temos esses 650 mil, até 650 mil óbitos, sim, mas nós temos para essa doença, nós sabemos quem é que tem maior risco de morrer, podemos optimizar estratégias e temos vacina e temos medicamentos específicos. E no entanto morre mais gente. Muitas vezes a gripe, porque é que vai morrer muita gente de gripe? Morre muitas vezes por exacerbações de doenças associadas e pneumonias bacterianas. Quando estou a fazer esta pergunta, eu explico, mas se nós não que é uma pergunta sincera, que é, há aqui uma ponderação muito difícil de fazer. Tudo indica, com todas as medidas que são tomadas no mundo, que nós vamos viver provavelmente a maior crise económica e, portanto, humanitária do último século. Pelo menos desde a Segunda Guerra. E por isso há pessoas que se perguntam, mesmo com medo, mas é fácil perceber se não estamos a usar a bomba atómica quando temos inimigos todos os anos que matam mais do que isto. Nós com a gripe sabemos que podemos morrer até 650 mil. Com este, ainda não sabemos quanto é que podem morrer. A diferença está aí. É que podem morrer muito mais. Nós, para a gripe, a gente sabe. Nós estamos a comparar o conhecido com o desconhecido. E, portanto, para esta doença, ninguém é capaz de dizer qual vai ser o balanço final. Sim, como se falava, mas se não fizermos nada, falava, isto chegasse a 80% de infectados com uma taxa de mortalidade de 2% ou mesmo de 1%, é mais, não é? Portanto, é mais. É quase 1% da população mundial a morrer, que acho que é uma coisa, não sei se aconteceu muitas vezes na história, não é? Não aconteceu. Felizmente, aconteceu nesta fase de desenvolvimento. Sim, nesta fase, sim. Não estou a comparar com a gripe espanhola, que já foi. Mas a grande diferença é essa. Numa sabemos que podem morrer até 650 mil. No outra, nós não sabemos qual vai ser o número total. Mas se não fizermos nada, na minha perspectiva, é superior.
Acha que seria superior se não fizéssemos nada? Se deixássemos a gripe... Sim, acho que seria superior. Veja os números, por exemplo, que nós temos em Itália, em que se testou provavelmente... Mas acredita que quando houver vacina vamos conseguir viver bem com esta... Nós mesmo sem vacina vamos continuar a viver bem sem esta situação, porque nós vamos todos sobreviver, a maior parte de nós, a esta situação, e o mundo vai continuar. O mundo não está em perigo. Ia falar da Itália, ia dar o exemplo de Itália. Da Itália, quer dizer, eles têm uma taxa de mortalidade a rondar os 9%, provavelmente testam só os doentes internados, mas nem porque isso também acontece, não é? Quando os países entram em ruptura, como é evidente, não vão estar a gastar os seus recursos, não é? A testar pessoas. É evidente. Portanto eu por acaso não percebo nada disto, como digo outra vez, mas parece-me que os números de mortalidade da Itália devem estar muitíssimo inflacionados, não é? Em relação à realidade. O denominador é muito baixo. Mas isso é uma regra básica da atuação, é hierarquizar os procedimentos. Nós temos que adaptar o que temos àquilo que precisamos. Portanto, se nós tivermos mais testes, podemos alargar. Nós agora temos mais testes, podemos alargar. Antes tínhamos menos testes, provavelmente não alargávamos tanto. E temos que saber a cada momento avaliar o impacto de uma dessas medidas. Ao alargar agora mais testes, nós provavelmente vamos ter mais casos ligeiros diagnosticados e vai-nos baixar o número de doentes graves, porque o denominador aumentou, não é? E vamos ter provavelmente um impacto significativo, que é diminuir a transmissão. O objetivo de fazer o diagnóstico das formas ligeiras é diminuir a transmissão, e isso é muito importante. Poderíamos fazer, muitas pessoas comparam, poderíamos fazer o que fez a China. Conhecendo o que fez a China, eu não é um político, portanto não tenho que pensar no absurdo desta afirmação. Portanto, porque eu acho que é um absurdo uma afirmação, pensar que uma democracia pode fazer o mesmo que uma ditadura. Se quer que as pessoas obedecem. Isso é um bom motivo. O que é que leva as pessoas a adotar determinadas medidas que inclusivamente interferem muito com o seu estilo de vida? É um bocado voltar àquilo que nós estamos a dizer. A verdade, a transparência e as pessoas perceberem que cada um de nós é responsável por si e pelos outros e que o todo é maior que a soma das partes. Isso só se faz, até voltando àquele discurso que teve de dizer que estava tudo bem, é ser franco, ser honesto, ser responsável e ser coerente. Eu digo aos meus doentes, a todas as semanas tenho turnos de consulta. 99,9% dos meus doentes aderem totalmente àquilo que eu lhes digo. Eu não lhes imponho nada. Tenho a preocupação de lhes explicar, dizer as limitações. E a China faz coisas que nós dificilmente aceitaríamos, como tirar os doentes da família, ou seja... Completamente. Se eu explicar a um doente meu o que é necessário fazer, perceber as dúvidas que ele tem e for ao encontro das dúvidas, do esclarecimento, das necessidades, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas, a grande maioria, aderem. E aderem melhor do que eu lhes obrigar a fazer uma medida que eles não compreendem, obrigar a fazer uma medida que eles não veem o alcance, nem para eles nem para os outros. Eu penso que a melhor maneira de resolver uma situação destas é sempre da mesma maneira. Transparência, coerência e responsabilidade. E eu não posso chegar ao pé de um colega meu e dizer que está tudo bem, quando ele sabe que não está tudo bem. Nós em medicina, nós temos uma necessidade muito grande de ir avaliando o conhecimento e a situação atual. E isso faz-se através de questionar e falar. E, portanto, eu sei o que se passa porque os meus colegas fazem dúvidas. Eu vou dar aqui um exemplo na unidade de cuidados intensivos onde eu estou. Nós todos os dias fazemos discussão de cada caso clínico e fazemos um plano. E o que é suposto cada um dos intervenientes é fazer perguntas e levantar dúvidas. E quem tem que tomar a responsabilidade de dizer o que se faz tem que saber responder a cada uma das dúvidas e explicar e fundamentar melhor o que se faz, porque isso é para o benefício do doente. Quando não há dúvidas, é uma situação má. É uma situação má ou potencialmente má. Ou as pessoas não têm conhecimento para fazer dúvidas ou têm medo de fazer dúvidas. E isso não leva, geralmente, ao melhor para o doente. Para terminarmos, só para fazermos temos um papel pedagógico, recorda às pessoas os cuidados que devem ter. Já se sabe lavar as mãos, é aquilo que já toda a gente decorou, lavar as mãos e a distância social. A entrar em casa, que tipo de precauções as pessoas devem fazer? Vou-lhe explicar. A maior parte das dúvidas que eu tenho ouvido é entrar em casa e até tem a ver com uma coisa que as pessoas ainda não perceberam. Qual é a sobrevivência do vírus no cartão, no metal, no plástico, porque aparecem informações totalmente desencontradas, umas em dias, outras em horas. Que cuidados é que as pessoas devem ter? Que eu vejo pessoas que lá, por exemplo, desinfetam todas as compras que fazem. Claro que não me vai dizer que há cuidados a mais, porque isso não existe.
são sempre melhores, mas que cuidados é que as pessoas devem ter? Os cuidados devem ser adaptados ao conhecimento que a gente tem da transmissão do vírus. Como é que o vírus se transmite? O vírus se transmite através de gotículas que nós deitamos fora, ou expelimos pela respiração, pelo falar, pelo cantar, pelo tossir e pelo espirrar. Nós só temos doença quando essas gotículas que têm o vírus entram em contacto com as nossas mucosas. Eu, por exemplo, se receber vírus na minha mão, eu não fico doente. Fico doente é quando esses vírus entram em contacto com a mucosa que eu tenho na boca, do nariz ou dos olhos. E olha, nós passamos a vida a meter as mãos Exatamente. na cara. A mim já me disseram várias vezes, não podes pôr as mãos na cara, já percebi que não consigo. Daniel, não consigo. você pode, você tem que lavar as mãos antes. E quando portanto, se nós quebrarmos este ciclo de permitir que o vírus entre no nosso corpo pelos olhos, pelo nariz e pela boca, é adotarmos todos os comportamentos que nós podemos fazer para evitar isso. Isto é, se eu estiver próximo de alguém que está a tossir ou espirrar, o distanciamento social protege-me da emissão das gotículas. Se eu tocar em alguma superfície que tenha contaminada, se eu lavar as mãos, o lavar as mãos protege-me de eu levar os vírus à minha cara. E entrar em casa, quando as pessoas entrar em casa. Ora bem, o que é o ideal? Vamos lá então pensar. Se eu levar na minha roupa vírus, grosso modo, os vírus, vamos fazer, digamos assim, é diferente com o tipo de material, com o tipo de exposição. Mas, por exemplo, os profissionais de saúde, isso é uma dúvida muito frequente nos profissionais de saúde, que a gente tem doentes que podem transmitir. O ideal, o que é que será? É quando nós chegamos a casa, tirar a roupa. Primeiro, há de ver aqui no trabalho, eu não tenho roupa de casa, eu estou com uma farda. Uma das regras que a gente tem aqui é: eu não levo nada da minha roupa que trago da rua para dentro, e eu não levo a minha roupa com que eu trabalho, não sai daqui. Mas quanto tempo é que sobrevive, por exemplo, o vírus? Olha, material, assim, eu já vi coisas de 9 dias e de 9 horas, e portanto fico... Há um artigo de 9 dias. Esse artigo conseguiram detectar que o vírus tinha capacidade de se replicar ao fim de 9 dias em situações extremas que não são compatíveis com o nosso contacto diário. E portanto 9 dias serviu só para demonstrar a exceção. Eu diria que nas condições normais que nós temos de convivência, provavelmente entre 4 a 8 horas serão as condições máximas. O que é que isso nos obriga? Obriga-nos a evitar a exposição. É que isso é importante, porque senão as pessoas, em vez de, quer dizer, a dada altura não têm roupa, não é? Porque se há 9 dias tinham que aguardar ou lavar a roupa cada vez que saem, não é? Quer dizer. Mas a maior parte das pessoas, o vírus, veja, eu não vou contaminar a sua roupa se eu estiver aqui infectado, se você estiver a mais de 2 metros de mim. Provavelmente a mais de 1 metro já é suficiente, não é? Eu chego a casa, tenho dúvidas se a minha roupa está contaminada, eu chego a casa todos os dias e o que é que eu faço? No hall de entrada, dispo o casaco, a roupa exterior e os sapatos. E depois lavo as mãos. E já está. Ninguém vai lá mexer naquela roupa que nem está contaminada, é só uma precaução extra. É isto que nós devemos fazer, deixamos a roupa da rua à entrada da casa para termos mais certezas que, se houver algumas partículas virais na roupa, elas não são manipuladas por ninguém e nós não andamos em casa com elas para os outros correrem o risco. Qual é o principal problema? É as pessoas porem as mãos nessa roupa e levarem a mão à cara. Portanto, se eu mexer na minha roupa como é normal... As pessoas vêm com compras. O saco, por exemplo, pode estar contaminado, o caixa que me deu o saco pode ou alguém pode ter falado para cima e... Ok, tudo bem. Primeiro, eu mexo, lavo as mãos. Muito obrigado por ter aceitado este convite num momento tão difícil. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.